Bom dia, boa tarde, boa noite. Diretamente de São Paulo, capital, está começando mais um Pod Talks. Eles estão há 10 anos conquistando plateias em todo o Brasil, com um show de hipnose cômica. Já são mais de 10 mil hipnotizados nesses espetáculos e agora vamos hipnotizar você. Eu converso hoje com Sani Machado, do grupo Magicamente. Vem pra cá, Sani. Obrigado pela sua presença mais uma vez, muito feliz a gente estar podendo bater esse papo aqui. É claro que fica sempre aquele receiozinho, né, de que... Quando você fala em hipnose... porque a gente só sabe realmente se você já não me hipnotizou na edição final do episódio, né? Tô achando que tô abafando aqui e tô cacarejando Não. Fica tranquilo. Boa, Sani, boa. Mas me conta, quantos anos fazendo hipnose, trabalhando com o espetáculo? Então, legal. Essa é uma pergunta que muitas pessoas falam, né? Até porque o Magicamente, ele acabou sendo mais conhecido nos últimos anos, até depois da pandemia. Sim. Mas a gente já vem com esse espetáculo já há quase 10 anos, né? 2015 para 2016, antes até um pouquinho, a gente começou com Magicamente. E era assim, para entrar, para levar o show pro teatro foi muito difícil, né? Então a gente percorreu muito. Depois da pandemia, acho que até pela questão das pessoas muito reclusas em casa, os nossos vídeos começaram a viralizar. Ah, na pandemia os vídeos viralizaram? Viralizaram, porque a gente sempre gravou os shows. Então, desde os primeiros shows que nós fazíamos, os shows eram gravados. Gravados e subimos no YouTube. Na pandemia, começou a acontecer de uma forma que a gente não acreditava, e aí a gente saiu do palco fixo, vamos dizer assim, porque a gente ficava em cartaz aqui em São Paulo, ainda estamos em cartaz, mas a gente ficava em cartaz em São Paulo fixo. E depois da pandemia a gente começou a rodar casas de comédia, né? Então, com o show. De stand-up. Stand-up, E por ser uma coisa diferente, a gente começou a rodar. E aí a gente começou a cair no gosto desses lugares. Então hoje a gente viaja praticamente aí o Brasil inteiro, posso dizer que de norte a sul, fazendo o show, né? Fazendo Magicamente. E qual a sua profissão de formação? Na realidade, a profissão de formação hoje posso dizer que é um hipnólogo. Sim. Tá? Eu sou formado em administração de empresa, fui mágico ainda, na realidade porque eu não exerço tanto, mas fui mágico profissional por mais de 20 anos e entrei na hipnose por causa do André. Hoje, como você disse, nós somos um grupo, sou eu, o André e o Edu. Trio, né? E o Edu. Trio. O André, que começou na realidade com o Magicamente. Antes de ser Magicamente existia um grupo e aí a gente já se conhecia porque nós somos sócios de uma empresa de mágica e fomos para a hipnose. Mas a gente fazia a mágica e depois foi para a hipnose justamente para agregar ao nosso negócio. Então, até então nós só fazíamos shows corporativos de mágica. E aí para diferenciar a gente colocou a hipnose como uma ferramenta e hoje a gente é o contrário, não fazemos mais mágica. O nome até parece que tem mágica, né? Porque Magicamente. Exato. E na realidade isso era uma forma de entrar em teatro, para você ter uma ideia. Então, porque as pessoas, como você mesmo disse no começo, quando falava hipnose, não. Aqui no teatro a gente não quer esse tipo de show. Jura? Tinha essa restrição? Tinha. Tanto que a gente começou com mágica mesmo, fazendo no teatro. No nosso primeiro show, a gente fez um teatro em São Caetano, depois ficamos em cartaz no teatro, que hoje é Teatro UOL, no Pátio de Jaminópolis. E lá era mágica. E aí, quando a gente entendeu que eles não queriam mágica, então vamos fazer o seguinte, vai ter mágica e hipnose. Sim. E aí começou a entrar. Tanto que no começo, boa parte do show era de mágica e o final era de hipnose. E aí a gente começou a fazer o contrário, tirar as mágicas e só colocar a hipnose. E aí a gente conseguiu ter espaço nos teatros. Sim, né? sim. Agora, casa de comédia, aí esse público muda. A pegada já era completamente diferente, né? Totalmente diferente, né? Então aí a gente conseguiu ter uma entrada e a gente fala que é entrar nesse circuito, né? Porque é um circuito hoje, né? Os produtores e donos de casa de comédia, eles se conhecem. Então quando você consegue entrar, que eles veem, os caras conseguem vender ingressos, os caras conseguem trazer público, aí foi a sacada e hoje a gente tá aí. E como é que você conheceu a hipnose? Estava lendo no jornal, estava googando? Não, foi bem isso. Na realidade, eu não acreditava. Não acreditava em hipnose. Era cético em relação à técnica? Eu achava que não funcionava. Essa tem que ser bem sério. Pô, eu sou um hipnólogo, trato pessoas com, né? Depois a gente pode até falar sobre isso.
Mas eu não acreditava. O André, como eu disse, foi entender o que era hipnose. Ele estava num dos eventos de mágica, convenções de mágica, e ele viu um mágico hipnotizando o outro, um amigo hipnotizando o outro. Ele falou, cara, isso é real, isso funciona. E aí ele foi estudar sobre isso. Ele foi estudar sobre a hipnose, foi estudar até fora, foi conhecer a hipnose de palco fora, porque ele entendia que existia um formato que no Brasil não existia, que era um show de hipnose. Então ele foi verificar, foi estudar. E aí ele com outro mágico, também amigo nosso, claro, vamos fazer um show de hipnose. E aí era um teatro até na região aqui em São Paulo, e eles foram. Sim, como tudo começa, é bem poucas pessoas. Né? Despretensiosamente. Sim. E aí começaram, até que houve uma questão entre os dois, e aí eu já era sócio do André, mas com mágica. Sim. Para mim era um projeto deles e a mágica era a parte. Até que um dia a gente colocou, como eu te falei, a gente colocou esse produto na empresa. E a gente conseguiu vender. E aí, quando a gente conseguiu vender esse show, era para um evento corporativo de uma confraternização de uma empresa. Estava tudo certo que iria o André e o Pedro, que era um outro mágico, parceiro que também era hipnólogo. Falei, beleza. O Edu nessa época não estava? O Edu tava, mas até então fazia só mais mágica do que hipnose. Ele também não acreditava. Aí eu falei, bom, beleza, vendemos o show. Na semana, o André, ele é policial militar, né? Hoje ele é major da Polícia Militar, mas é reformado. Mas na época ele falou, puta, cara, tem um imprevisto aqui, eu não vou conseguir ir, porque era para ser os dois. Eu falei, agora ferrou. Ele falou, vou te mandar um PDF de hipnose, você vai ler. No PDF. Você lê e o Pedro vai ser o hipnólogo, se ele precisar, você ajuda. Eu falei, beleza, eu pensei comigo. Mas, tipo assim, as piores que pode acontecer, vou fazer mágica, porque como eu sou mágico, falei, beleza, então tá bom. E aí fui com o Pedro. Cara, eu hipnotizei as pessoas. Aí é que eu falei, cara, isso que funciona. E aí foi quando eu falei pra eles, que aí que aconteceu? Nesse desentendimento que eu comecei a comentar que houve entre o André e o outro amigo nosso, esse amigo saiu e aí eles dividiram. Falou, ele chamou o Edu pra fazer junto com ele e eu ficava só, ajudava eles e tal. E aí, quando eu fiz isso, que vi que funcionava, eu falei pros caras, precisa entrar nesse negócio aí também, né? Como que de fato começou isso? A história a gente sempre conta, né? O André, quando o primeiro show que ele falou que era de hipnose foi no condomínio do prédio dele. Pegou imprimiu lá um cartaz, hipnose grátis, X dia no hall no salão de festas. O Edu e o André são concunhados, as esposas são irmãs. Eles moravam no mesmo prédio. E o Edu até falou assim, vou lá te ajudar, dar um apoio. E eu falei pro André, eu cuido do som. Eu vou lá, você vai fazer o show, eu cuido do som e tal. Ele falou, beleza. Vai falar naquela época, eu não acreditava. Eu falei, vou lá, faço o som, ajudo ele. E a história é legal porque desceram pessoas, acho que desceram umas 15 pessoas. Foram umas 5 pessoas, inclusive a esposa do Edu também foi pro palco, lá para as cadeiras. E aí até no final ele falou, mas por que você subiu aqui também? Ela falou, não, porque se alguém não entrasse, eu ia fingir. Mas não precisou. Acho que 2 ou 3 pessoas foram hipnotizadas ali. E eu falei, cara, esse negócio tá funcionando mesmo. Então a gente fala que o embriãozinho, o primeiro show foi esse. Sim. Foi lá no dentro salão do condomínio. Aí depois disso, aí foi quando ele começou a programar, fazer com outro amigo nosso e tal. E aí no final a gente se encontrou. Tanto que magicamente não éramos em 3 no palco, eram só 2. Ficavam 2 no palco e um ficava de suporte, né? Para precisar de alguma coisa, na coxia e tal. E isso foi até a gente ter vendido um show para um resort na Bahia. E aí a gente vendeu um show com 3 hipnólogos. E aí quando a gente fez pela primeira vez esse show lá na Bahia, foi uma virada de ano até. Cara, funciona os 3. Os 3 juntos. Os 3 juntos. E aí depois aquilo, isso acho que não me engano foi em 2016. Virada do ano de 16 para 17. Aí depois disso magicamente passou a ser em 3. Sim. E aí é o formato que a gente formato faz hoje que a gente acompanha. Quantas pessoas no palco vocês conseguem administrar? Eu vou te falar por uma experiência, acho que
Na realidade, administrar essas pessoas em 3 é mais fácil. Sim. Né? Mas eu vou te falar o quanto as pessoas a gente gosta que fiquem lá. A gente sempre faz uma estimativa da quantidade de público. Como, por exemplo, se você pegar lá 300 pessoas, a gente acredita que pelo menos umas 30, 40 vão querer subir ao palco. Mas a gente vai deixar por volta de umas 15 pessoas, tá? Para ficar tranquilo e para poder trabalhar. Mas a gente teve uma experiência que vai ser agora de novo essa, porque a gente volta para o Nordeste agora essa semana. Mas a gente fez Recife o ano passado, a gente subiram 100 pessoas. 100 pessoas. Pessoas que queriam ser hipnotizadas. Sobraram 30, porque era o que tinha de cadeiras. Então, você imagina que tinham 30 cadeiras e pelo menos 70 pessoas atrás de pé querendo ser hipnotizadas. A gente faz exercícios que vão eliminando essas pessoas. Sim. Então, o show vai eliminando até que fique só as pessoas que realmente estão em hipnose da forma que a gente precisa pro show. Pro show. Pro show. Né? Sim. Então, a gente fala que se a gente pegar, a gente tem fotos, tem no nosso Instagram, no nosso... O Instagram tem bastante vídeo, bastante conteúdo. Então tem essas fotos. Então a gente fala que o máximo 100 pessoas. Agora, aproveitando que você está, então, entrando nesse detalhe, você é hipnoterapeuta. Também. Né? Como hipnoterapeuta, não tem ninguém melhor habilitado para explicar para a gente o que é essa tal de hipnose. O que acontece, né? É um estado de hipnose, é isso? Perfeito. Legal a pergunta. Eu acho que é uma das coisas que as pessoas mais ficam preocupadas e querem entender, né? Então, primeiro a gente fala assim, a hipnose, se a gente for explicar bem simples, é um estado de foco e concentração. E a gente sempre fala que a gente passa boa parte do nosso dia nesse estado. Pode dizer que 80% do nosso dia a gente passa nesse estado. Por exemplo, se a gente pegar aqui, né, e perguntar para as pessoas que estão aqui assistindo, e para você, já chorou assistindo um filme? Sim. Era real? Sim. O filme não era real. A situação do filme não é real, mas né? Você estava enfocado. Só que para o seu cérebro, estava sendo real. E por que você chora? Porque você se envolve com o filme, você se envolve com o personagem, com a história, e quando vem aquela parte emocionante, você chora. Porque para o seu cérebro aquilo está acontecendo. A hipnose é uma técnica. É muito importante até dizer, é uma técnica e que qualquer pessoa pode aprender. E não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com misticismo, não tem nada a ver com ocultismo. Por isso muitas pessoas acabam tendo medo, achando que é algo sobrenatural. Sim. Ao contrário, ela é uma técnica. Tanto que é uma técnica que a gente fala o seguinte, como eu acabei de explicar aqui, se você foi capaz de chorar, quem daqui não passou na marginal, depois de passar o radar, pergunta, cara, estava quanto? Quando você vai perceber, você não estava prestando atenção. Estava no automático. Estava em outra coisa. Sim. Então, justamente fala isso, a hipnose qualquer pessoa pode aprender e o mais legal é que ela potencializa resultados. Quando você perguntou sobre a terapia, por que essa técnica ela pode ajudar? Porque você pode diminuir uma questão de uma ansiedade, você pode diminuir uma questão de uma intensidade de uma dor, né? E usando o quê? O cérebro da pessoa. Só isso. Tanto que eu fui fazer uma pós. Fiz uma pós em neurociência com psicologia aplicada para entender por que a hipnose funcionava. Hoje você tem inclusive estudos científicos. Você tem estudos científicos. Principalmente nas questões de dor. Modulação da dor. Diminuir a dor. Né? Justamente você usa a hipnose onde a pessoa tem uma dor, às vezes, principalmente uma crônica, que a gente fala que a crônica é doença, né? Mas até numa dor aguda, que é um corte, que é uma torção, você pode reduzir até que ela vá para um hospital, para um pronto atendimento. Você pode ajudar nisso. Então, se a gente entender que ela é uma técnica e que ela é benéfica, vamos dizer assim, então é incrível. E qual é o processo mecânico ou biológico ou fisiológico da hipnose? Você não entra em transe ou você entra em transe? Então, vamos lá. Você tem a gente fala que tem 2 estados. A gente fala que tem um estado de transe e um não estado. Tá. Se a gente fosse fazer uma definição, até pelo conhecimento dos órgãos, que a gente fala que são uma definição pelos órgãos internacionais e órgãos sobre hipnose, vai dizer que hipnose atravessa a faculdade crítica da mente consciente e estabelece um pensamento ou um sentimento aceitável. Nossa, estranho isso, né? Você tem que escrever na legenda. O que é isso? Então a gente fala do seguinte,
A gente fala que todos nós temos uma faculdade crítica, que é aquilo que hoje a gente entende que é o que a gente tem de conhecimento. Se eu chegar para você e falar assim, cara, isso aqui é um foguete, você vai acreditar que é um foguete? Não. Não, por quê? Porque você sabe, você tem conhecimento que isso aqui é um copo, certo? Sim. Mas a faculdade crítica é aquilo que vai filtrar essa informação. Quando você está no estado de transe, essa faculdade crítica se rebaixa e você então fica permissivo, se permite a aceitar uma sugestão. Desde que essa sugestão seja congruente para você. Não vai de encontro com as suas crenças, com os seus princípios, com aquilo que você acredita. Então você tem essa faculdade crítica rebaixada. Então esse é o estado de transe, ok? Sim. A ciência define a hipnose como um estado alterado de consciência. Quando você está nesse estado alterado de consciência em transe, você está em hipnose. Mas a hipnose também pode acontecer sem o transe. Aí a gente vai definir que é o estado de não estado. Posso fazer um exercício com você aqui, onde você talvez grude as suas mãos, e eu não te coloquei em transe. Mas, pelo fato de você confiar em mim, e você seguir as minhas instruções, você pode entrar em hipnose. Entendeu? Sim. Mas, a gente sempre fala, existe algo que acontece antes de se colocar alguém em hipnose. Foi o que nós estávamos até conversando antes. Eles estavam conversando antes, Né, nos bastidores, sim. Então, por que a hipnose, as pessoas vão ser hipnotizadas? Porque vai existir uma confiança entre o hipnólogo e a pessoa que vai ser hipnotizada. Ela tem também que se permitir, entendeu? Querer, né? E a gente fala que é seguir instruções. Agora, todo mundo vai ser hipnotizado? Não. E vão ter várias questões, por que não? Primeiro, porque vão ter pessoas que vão falar, eu não quero. No nosso Instagram, no nosso YouTube, o que mais se tem é pessoas duvidando da gente. Você vai ter haters muito... vocês são charlatões, isso é mentira, duvido você me hipnotizar. Mesmo com os exemplos ao vivo do show, né? Não. Tem pessoas que vão ao show, por que a gente vende ingresso também? Pela curiosidade. Tem pessoas que compram o ingresso para ir lá para saber se é real, se é verdade. E tem isso também. Sim. Mesmo assim. Por quê? Então, aquela que não quer, ela vai fazer de tudo para não querer ser hipnotizado. Tudo bem. E você vai ter outras questões. Você vai ter questões culturais, você vai ter questões de crença. De repente você pega uma pessoa muito religiosa, né, que para a crença dela da religião, ela não permite. Ela não vai ser. Você vai ter questões culturais da pessoa que, né, uma questão de cultura, que ela acredita que ela é tão culta que ela fala que aquilo para ela não funciona. Ou você vai ter pessoas que são, na realidade, né, na questão da ignorância, sim, e ela também vai acreditar que não. Mas isso não quer dizer que elas não serão. Mas eu só estou dando um exemplo, né? Mas de um modo geral, como eu expliquei, 100% das pessoas podem ser hipnotizadas. Algumas vão ser mais fáceis e outras não. E vai depender de cada um. No show, agora falando do show, o show a gente precisa de pessoas que entram rápido nesse estado, né? E aquelas que desceram não quer dizer que elas não serão, mas pro show elas não vão ser. É o que a gente falou, mais ou menos no seu exemplo do show. 300 pessoas, 10% disso subiam ao palco e vocês começam a fazer naturalmente uma triagem ali para restar 15 pessoas no final. 15 suscetíveis à hipnose. O show ele é legal porque assim, a gente tem todo um processo dentro dele, né? Ele é roteirizado, esse show. A primeira parte dele é a parte da explicação, né? Para nós que estamos lá no palco, o show para nós ainda não começou. Mas para quem está assistindo, já começou. E depois, para a gente, de fato, a gente fala que começou quando as pessoas estão já em hipnose e já estão aceitando sugestões. Mas existe primeiro a parte que é a parte da explicação. A gente tem que selecionar as pessoas. Então tem uma parte que é selecionada com pessoas que já estão lá no palco e que a gente vai fazer com que elas toquem um instrumento imaginário. É uma forma de seleção. Sim. Se cada um delas segura um instrumento, seja uma flauta, uma bateria, elas vão tocar. Vai tocar música, elas vão tocar. E elas acreditam que estão tocando. Isso é o que é uma parte do show, que é a parte da seleção. Para nós, ainda não começou, estamos selecionando. Mas para quem está assistindo, já é o show. Já está no entretenimento. Já está no entretenimento. E depois a gente sugestiona cada pessoa. Por isso que você imagina. Você perguntou, como que vocês administram essas pessoas? Por isso, você colocar 30 pessoas no palco,
e tentar administrar elas num período, esse show ele tem 90 minutos. Cara, é muito difícil. A gente consegue, mas é muito difícil. Por isso a gente vai eliminando. A gente fala assim, a gente não precisa ter 30 pessoas. A gente precisa ter 10 boas. E elas vão fazer o show. Sim. Entendeu? Então isso que é legal. Mas a gente tem pessoas que acabam ficando... Vai subir, desci, não consegui. Mas é legal. Sani, como hipnoterapeuta, agora falando profissionalmente, nós temos um patrocinador no show, que é a Olus, uma empresa de tecnologia, e temos o quadro Estamos de Olus. Estamos de olhos no mercado, legal, atento aos talentos. Perguntando, então, para o Sani, né, um profissional bem-sucedido dentro do mercado, né, como hipnoterapeuta, quais são as características indispensáveis, inegociáveis, que um profissional que pretende se tornar um hipnoterapeuta de sucesso, assim como você é hoje, precisa apresentar? Cara, para ser acho que não tem outra coisa no caso dessa profissão, vamos dizer assim. Sim. Estudo. Conhecimento. Por que eu te falo isso? Eu comecei a tratar as pessoas em 2017. A gente fala que eu fui picado pelo bichinho da hipnose, mas depois que você aprende a hipnose, mas depois que você entende que ela é possível ajudar pessoas, fala, então eu quero saber sobre isso. Em 2017 eu faço uma transição realmente de carreira, de mágica, para ser, além do hipnólogo de palco, magicamente, para ser um hipnólogo, um hipnoterapeuta, atender pessoas ajudando com a hipnose. Durante os primeiros anos eu percebi que se eu tivesse sido, por exemplo, aprendido essa ferramenta antes, mais novo, eu acredito que eu não seria tão bom hipnoterapeuta sendo depois de mais velho, vamos dizer assim. Por quê? Porque o conhecimento e a experiência de vida também é muito importante na terapia, porque as pessoas também se identificam com a sua história. E o que me ajudou a ser um profissional dessa área de sucesso foi estudar, como eu te disse. Eu fiz uma pós em neurociência com psicologia aplicada justamente para entender por que as pessoas mudavam. Por que elas saíam da terapia e quando elas voltavam depois de 15 dias, elas realmente tinham mudado a vida delas. Diferente da psicologia, da psicanálise, a hipnoterapia é uma terapia pontual. Eu não fico com pessoas há meses ou anos tratando. Eu vou tratar aquilo que para ela naquele momento está sendo um problema. Então, quando eu entendia, depois estudando, que as pessoas mudavam por questões fisiológicas, pela questão do comportamento, quando ela saía de lá e ela via que a realidade dela mudou, é o que eu te disse, né? A mudança de realidade, a ciência explica isso. Quando ela via que a realidade dela mudou e que ela reforçava essa mudança, isso fazia elas... Cara, para mim isso era incrível. Tanto que no primeiro e no segundo ano, eu sofri muito com isso. Eu sofria praticamente 15 dias. Eu falo 15 dias por quê? Quando eu trato uma pessoa, ela volta 15 dias depois. E eu ficava 15 dias pensando, será que funcionou? Como eu era um profissional, né, tinha acabado de entrar na área e estava atendendo, então eu ficava preocupado com isso. Até que eu fiz um outro treinamento, fiz um treinamento de hipnose, aonde esse curso falava sobre hipnoterapia e mais falava dela através da neurociência. Por isso depois fui fazer uma pós. Sim. Aí eu comecei a entender. Por exemplo, uma pessoa quando ela ia embora, ela ia para casa, ela dormia. E eu não entendia até porque. Ela falava, nossa, eu cheguei em casa, dormi um sono tão bom e no outro dia estava diferente. Depois estudando que a gente entende. O nosso cérebro, ele consolida as nossas memórias durante o nosso sono. Então, quando elas dormiam, aquilo que elas viveram na terapia era reforçado e consolidado no sono dela. E aí eu comecei a mudar a forma de tratar as pessoas. Eu sempre entendia que ela tinha que, depois do tratamento, eu recomendava que ela fosse embora e que ela dormisse. Eu comecei a perceber que se você tratasse uma pessoa muito cedo, ela não ia chegar da forma correta. E o comportamento, o reforço da mudança de comportamento fazia elas mudarem. Então,
Se querem uma dica de ser um bom hipnoterapeuta, estudar. Estudo. É conhecimento, não tem jeito. E quanto mais ferramentas você tem, porque é até bom explicar, a terapia com a hipnose não é só hipnose. A hipnose ela é um facilitador. Então, quando você coloca, antes de você hipnotizar a pessoa para tratamento, isso é algo que acontece também antes. A anamnese, conversar com a pessoa, entender o problema dela, para depois, com base nessas informações, na hora da hipnose, você vai ver qual é a ferramenta adequada para usar, que tipo de técnica com a hipnose você vai usar na hora de colocar a hipnose. Então, se você só aprende uma técnica, você fica restrito àquilo. Limitado. De Limitado. toda forma. Né? Então, quanto mais técnicas você traz para o seu conhecimento, na hora de tratar alguém, você vai ter muito mais sucesso. Muito bom. Eleve a experiência de seu cliente com a tecnologia Omnichannel da Olus. Primeiro, então, vamos lá. Já que a gente está aqui, entender primeiro. Você entendeu que hipnose não tem nada mágico, certo? Nada mágico. É um estado de foco e concentração. Passamos boa parte nesse estado durante o dia. Coisas que as pessoas ficam muito preocupadas, tá? Acham que vão ficar presas em hipnose, tá? É um dos maiores medos. As pessoas falam assim, será que eu fico... E se eu ficar preso, né? Eu atendo pessoas online. E se cair a conexão? Isso eu vou perguntar, isso eu vou até perguntar mais pra frente, mas estou entendendo. Ferrou, sim, só pra você entender, ferrou. Então o que acontece? Não, ninguém fica preso. O que vai acontecer se te coloco em hipnose e eu vou embora e não volto mais? Dentro de alguns minutos ou segundos, por não receber instruções, abre os olhos e sai desse estado. Então ninguém fica preso. Tanto que as pessoas acreditam que vão dormir, né? Ninguém dorme. Hipnose, ao contrário do sono, você está completamente acordado. Está muito focado. A gente fala que é o estado de hiperfoco. Então você está totalmente consciente, não está inconsciente, está totalmente consciente. Então não dorme. Sim. O que a gente compara ao sono é, da mesma forma que você dorme, se ninguém te acordar, se você não colocar o relógio para despertar, uma hora você vai abrir os olhos e sair desse estado. Por isso que eu te falei que ninguém fica preso igual ao sono. Tá? Tá. Outra coisa que as pessoas ficam muito preocupadas, acham que vão contar segredos. Porque se me nós tivemos várias desistências aqui por conta disso, né? Vai que ele me pergunta Não, ninguém conta segredo. Aí eu gosto de dizer o seguinte, se a hipnose fosse capaz de fazer as pessoas contarem segredo, a polícia estava usando. Então por isso a gente fala, ninguém conta segredo. E a terceira coisa que as pessoas mais ficam preocupadas é achar que vão perder o controle. Tá? Tipo assim, agora você está hipnose, eu te controlo, você faz o que eu quiser. E não. É aquilo que eu comentei, uma sugestão, ela só vai ser aceita se para a pessoa não for nenhum problema. Se para ela aquilo for congruente e aquilo entende que não vai causar nada para ela. Sim. Tranquilo até aí? Tranquilo. Então, o que a gente precisa fazer agora é exercício. Se quiserem fazer todo mundo esse exercício, só faz assim, ó. Então vamos fazer o exercício. Certo? Certo. E aqui assim, ó. Isso. Ok. Daqui a pouco, não agora, o que vocês vão fazer quando eu contar 3? Vocês vão abrir os dedos indicadores e quando vocês abrirem, o olhar de vocês é olhar para o espaço que tem entre os dedos. Não olha para as pessoas do seu lado, não olha para mim. Concentre o seu olhar no espaço, só que vai usar a imaginação. O que é usar a imaginação? Vai imaginar que os seus dedos são magnéticos. Entenda que para ser hipnotizado você precisa querer usar a imaginação e seguir instruções. Tá bom? Então quando eu contar 3, vocês vão abrir os dedos, vão focar o olhar até que eu peça para vocês relaxar. Mas imaginem que os seus dedos são magnéticos, tá bom? Certo. No 3. 1, 2, 3. Podem abrir. Isso, quanto mais você imagina, mais os dedos se aproximam. Quanto mais você foca, mais os dedos se aproximam. E não briga, deixa o que acontece. É só relaxar e perceber que eles vão ficando cada vez mais próximos. Até o ponto que alguns de vocês vão chegar até a encostar. Isso, tá indo. Continua assim. Continua, porque quanto mais você foca o seu olhar, mais os dedos se aproximam ao ponto que eles vão se encostar. E se quando eles se encostarem, eles vão ficar tão juntos, tão grudados, que talvez seja até difícil de desgrudar. Mas no 3 desgruda. 1, 2, 3, desgruda e pode relaxar. Isso.
Muito legal. Eram magnéticos os dedos? Não. Não, são. mas só o fato de você ficar focado com o seu olhar aqui, ó, e vai acontecendo. E vai aproximando, Vai se aproximando. Ó, faz assim, ó. Isso, estica os braços, deixa os dedos bem entrelaçados. Perfeito. Agora o olhar de vocês vai ser o quê? Olhar para o dedo do meio, esse que está na sua frente. Ok. Foca o seu olhar, só foca e inspira. E expira. E da próxima vez inspira bem profundo e segura a respiração. Inspira, fecha os olhos, solta a respiração. Mantenha os olhos fechados que é muito mais fácil para você imaginar. E só usa a imaginação. Imagina que eu estou derramando na mão de vocês uma cola de secagem instantânea que talvez você já tenha colado. Super Bonder, por exemplo. Imagina essa cola ficando cada vez mais grudada. Ela secando completamente. Secando tanto que elas ficam... Você sente as mãos ficando cada vez mais grudadas. Só haria uma contagem de 1 até 3. E a cada número que for contando, você percebe que as suas mãos ficam grudadas. 1, completamente grudadas. 2, totalmente grudadas. Quanto mais se você tenta desgrudar, mais grudada ela fica. 3, mãos grudadas. Você tenta desgrudar e percebe que não consegue. Olhos abertos e mãos grudadas. Isso, olhos abertos. Mãos grudadas. O que você almoçou hoje? Impressionante. O que você almoçou hoje? Hoje eu almocei um pedaço de fraldinha. Fraldinha. E você almoçou o que hoje? Não sabe. Mas no 3 desgruda. 1, 2, 3. Relaxa. Muito legal. Sempre são exercícios pra gente entender até que ponto vai. Muito legal, sério, muito legal, impressionante. E aquilo que eu comentei, né, eu nunca havia sido hipnotizado, né, submetido à técnica, e tinha dúvidas realmente, né, se conseguiria, mas é impressionante, é um exercício simples, né, Sim. mas que você já sente que tem ali um poder de sugestão. Quer ir mais fundo? Vamos mais fundo. Então senta aqui. Então senta. Boel, consegue pegar aqui a câmera, tudo bem? Tá pegando? Então vamos lá, pernas descruzadas, normal. Isso. Alguma dúvida? Não. Algum desconforto? Não, de forma Nada? alguma. Não. Tranquilo? Tranquilo. Posso te hipnotizar? Vamos. Tá bom. Mas não vai me fazer Não, dancinha. Lembra que nada daquilo que você não queira, tá Ok. bom? Não, eu sempre falo para as pessoas, Certo. a intenção da hipnose não é fazer ninguém passar por qualquer constrangimento, não é fazer passar por nada, é só para mostrar a força da sua mente, só isso, Ok. tá bom? Tudo bem. Você é destro ou canhoto? Sou destro. Tá bom, dá sua mão pra mim. Ó, olha para as linhas da sua mão, foca nas linhas, eu vou levantar um pouquinho a sua mão, tá bom? Isso, só foca nas linhas da sua mão. E eu vou levar a sua mão mais perto dos seus olhos. Certo. E você só deixa focando para as linhas. Quando ela tocar na sua testa, ou quando você escutar a palavra durma, você só fecha os olhos e relaxa. Sempre assim. 3. Isso. 2. Vai começar a cansar os olhos. 1 e 2. 5. Relaxa. 4. Relaxa. 3. Relaxa. 2. Relaxa. 1. Quanto mais você relaxa, melhor você se sente. Isso. E quanto melhor você se sente, mais a mente, o corpo relaxa. É uma sensação muito, muito boa. Eu quero só que você imagine, Rafa, uma escada com 5 degraus, onde você vai descer essa escada e a cada degrau você vai dobrar esse relaxamento. Se você consegue imaginar essa escada para mim, é só balançar com a cabeça. Escada que você já tenha descido, perfeito. Então a gente vai descer essa escada e a cada degrau você vai dobrando esse relaxamento. Quando a gente chegar no último degrau, mente e corpo estarão 10 vezes mais relaxados e você vai se sentir muito bem. Você percebeu no topo dessa escada, 5, vai dobrar esse relaxamento. 4, isso, indo mais fundo. 3, perfeito, mais fundo. 2, isso, você está indo muito bem. E 1, perfeito. E a partir então desse momento, mente e corpo ficam 10 vezes mais relaxados, uma sensação muito boa. A partir de agora também, a partir deste momento, tudo que eu disser a você vai se tornar a sua realidade. Não é porque eu quero não, mas porque você tem uma mente incrível. Ela aceita porque ela é incrível. E sempre que você escutar a palavra durma, você vai fechar os olhos e voltar para esse incrível estado de relaxamento. Sempre se permitindo ir mais e mais fundo. A partir desse momento eu quero então que você imagine uma lousa onde está o seu nome escrito. Então imagina que a gente está apagando letra por letra o seu nome, a da lua. Isso é um ponto que a gente deixa a lousa completamente limpa, sem nada escrito. E por isso também você aceita a minha sugestão, a partir de agora, de esquecer o seu nome. Você não fala o seu nome, você esquece ele completamente. Quando você abrir os seus olhos dentro desse transe hipnótico, você simplesmente não fala o seu nome.
Aceitando as minhas sugestões, 1, 2, 3, olhos abertos. Isso. Relaxou ou não relaxou? Relaxei. Sensação boa, não é? Eu sempre falo para as pessoas que é uma das melhores experiências estar nesse estado. Sim, sim. Tenta falar o seu nome. De relaxamento. Olha lá. Tenta falar o seu nome. Meu nome completo. É. Rafael. Sentiu uma diferença? É. Dá sua mão para mim. Olha sempre nos meus olhos, ó. Inspira. Fecha os olhos, relaxa e durma. 5, relaxa. 4, relaxa. 2. Então, claro que você sabe o seu nome. Ele sempre fica aqui no córtex pré-frontal. Mas imagina que eu estou tirando ele daqui e colocando ele aqui atrás. Um lugar que você não tem acesso. Por isso você sabe o seu nome, mas não consegue falar. Aceitando a minha sugestão? 1, 2, 3, olhos abertos? Isso, assim, tenta agora falar o seu nome. Quanto mais tenta, mais difícil fica. Mais difícil. Mas Você sabe. Eu sei que você sabe. Mas está numa região que você não consegue acessar. Né? Você sabe o seu nome. Eu sei o meu nome lá. Deixa eu falar uma coisa muito legal. É que esse é um poder que não é meu. É seu. Pega o seu dedo indicador. Quando você tocar no seu nariz, você fala tranquilamente o seu nome. Vai lá. E é pra falar o meu nome. Rafael Russo. Nossa, muito legal. Bom demais, bom demais. Acabou ou vou esquecer meu nome pra sempre? Não, essa é uma pergunta que as pessoas ficam muito... Quanto dura uma sugestão, né? A gente sempre fala que a sugestão ela tem que ser congruente. Ela vai durar o tempo que para a pessoa aquilo for congruente. Quando não for mais... um exemplo foi do show. Uma pessoa foi embora do show. Na realidade, não. A gente deu umas sugestões de mudança de nome. Sim. Então, você esquece o seu nome e tal. E depois, na hora de voltar... Hoje a gente já entendeu por muitos anos. Mas no começo, o André deu essa sugestão e falou assim, agora você volta a ser Sandro, tal, tudo volta ao normal. E ele chamava Sérgio. Hoje a gente quando termina o show, fala, a partir de agora, todas as sugestões elas vão embora. Então, tudo volta ao normal. Mas lá no começo, a gente não fazia isso. Então... A partir de agora você chama Sandro e tudo tá certo, tal. Tava no saguão tirando foto, veio a esposa, pelo amor de Deus, volta o nome dele, que ele acha que ele é Sandro. Aí o André falou assim, mas não é? Ele falou, não, é Sérgio. E aí a pergunta, será que ele fosse embora? Ele ia continuar sendo, ia ser incongruente por quê? As pessoas iam chamar ele pelo nome, ele ia pegar o documento dele. Então, ele ia conseguir reconhecer ali naquele momento. Por isso que aí, olha, temos uma psicóloga aqui. Freud abandona a hipnose por acreditar que ela não era tão eficaz porque as pessoas podiam voltar. Uma paciente dele, depois de ser tratada por ele, depois de 1 ano, ela volta com o sintoma. Hoje a gente entende que Freud ele abandona porque naquela época a própria técnica ainda assim estava sendo modulada, sendo experimentada. Hoje, com o que a gente tem de recurso da técnica, com certeza ele mudaria a opinião dele. Por quê? Porque a gente entende mesmo. Se você for só como isso que eu te dei é uma sugestão direta, onde eu te sugestiono para você aceita. Sim. E ok. E aí, se você vai embora, não te vejo mais, você vai voltar a falar o seu nome. Então, se você fosse pensar por aí, não funcionaria. Na terapia, o que a gente faz é o reforço da mudança do comportamento através da técnica. Por isso, hoje ela é muito mais eficaz na técnica do que antigamente. Entendeu? Aproveitando que a gente está aqui, vamos continuar por aqui, que tá bom? Não está bem relaxado? Bastante relaxado. Isso é um efeito colateral? Sim, a gente costuma dizer que as pessoas que passam pelo estado, se elas ficarem 10 minutos em transe, quando elas saem desse estado, elas acreditam que elas dormiram pelo menos aí horas de um sono profundo. Não, então, e é impressionante, porque realmente você fica, né, com uma sensação, né, de relaxamento total no corpo. E aproveitar, Sânia, e fazer essa pergunta que a gente está dizendo, né, você pode fazer a pessoa acreditar, né, você sugerir que a pessoa tenha um outro nome. Existe algum código de ética na hipnoterapia? Olha, não existe um código de ética porque essa ainda não é uma técnica, vamos dizer assim, regulamentada de fato. Sim. A gente fala que você pode exercer a hipnose, né, fazer hipnose
se a gente fosse pegar pela lei brasileira, enquanto isso não é regulamentado, você pode fazer. Alguns órgãos hoje, como a gente fala da psicologia, a psicologia ela também hoje entende que a hipnose é uma técnica que pode ajudar junto com o tratamento a partir da psicologia. Hoje a gente tem órgãos como a psicologia, a gente tem os conselhos de medicina, os conselhos de odontologia, que também acreditam que a hipnose pode ser uma ferramenta para ajudar dentro de um processo de tratamento. Sim. Tá? Aí, eu dou sempre um exemplo assim, se Santos Dumont soubesse que o avião ia ser usado para guerra, talvez ele não teria inventado. Mas como qualquer coisa que a gente inventa pensando no bem, sempre tem alguém que pensa para coisas erradas, né? Mas uma coisa que aconteceu já, acho que no ano passado, e se você pesquisar na internet, vão dizer assim, a pessoa foi abusada por estar em hipnose. Isso não acontece, tá? Tá. E por que não acontece? Eu expliquei desde o começo aqui, a pessoa sempre está consciente. O que pode ter acontecido é a relação entre a pessoa que ela confia e o hipnólogo. E por isso, caso aconteça algo, não foi por causa da hipnose. E eu vou dar um exemplo até de contar segredo. Já teve pessoas que durante o processo terapêutico me contaram coisas que elas disseram assim para mim, olha, isso aqui eu não contei para ninguém na minha vida, nem para, por exemplo, nesse caso, eu nem contei nem para minha mãe. E tive outro exemplo, olha, não contei nem pro meu marido. E tô contando para você, você é a primeira pessoa que eu tô contando. E ela não tava em hipnose. Mas por que ela me contou aquilo? Porque ela entendeu que aquela era uma informação que eu podia ajudar ela na parte terapêutica. Então, você entendeu? Não Sim. foi a hipnose que fez ela contar, mas foi a confiança. Isso foi estabelecida durante o processo terapêutico. Então, se alguém falar, fulano foi abusado por causa da hipnose, não. Existiu coisas antes que para ela e a pessoa que estava ali, na relação, no conhecimento, na confiança, o que aconteceu? Se a gente fosse pegar por casos como que a gente já ouviu falar aquele médico espiritualista que abusou de pessoas para ter presa. O João de Deus. O João de Deus. Se a gente fosse pensar, aquilo seria uma hipnose. Sim. E por que as pessoas passaram por aquilo? Porque o estado delas de espírito ali naquele momento, acreditando que aquilo... Imagina, as pessoas só procuraram ele porque estavam num estado da vida delas que era a única saída. E ele, então, aproveita disso para... Mas se a gente fosse pensar, poderia estar, ele teria hipnotizado ela? Não. Já estavam suscetíveis buscando, né? Por isso que essa é a sua pergunta, né? Na questão da ética, né? Se você usa para fazer coisa errada, né? E, de novo, não vai ser só na hipnose. Não seria somente na hipnose. O meu avô, na década de 80, né, ele era fumante compulsivo, depois de ter passado, né, por um infarto, depois de ter sido internado, ele mesmo buscou na hipnoterapia, na época, né, uma solução para tentar, né, se livrar do vício. E ele era fumante compulsivo mesmo, eram várias carteiras de cigarro por dia. Eu acompanhei, fui com ele, na época era até um padre que aplicava a técnica, e ele parou de fumar. Ele parou de fumar, mas parou de fumar mesmo, né? Depois de anos, ele fumava desde os 13 anos de idade, e isso ele já tinha 60 na época, ele parou de fumar de vez. Pelo que a gente está conversando aqui, não é somente a hipnose, não foi uma programação que ficou ad eternum para ele. O que a gente comentou, estava conversando agora há pouco. A mudança de comportamento, a gente primeiro vai assim, agora eu falar para você, e você acompanhou ele, mas com certeza existem outras coisas ali que para ele foi importante também parar. A hipnose foi mais uma ferramenta para isso. Eu tratei há uns 2 anos atrás uma jovem, 30 e poucos anos, dependência química e alcoolismo. E 2 anos limpa. O que ajudou? Foi só a hipnose? Ela primeiro ajudou que ela entendia, para você ter uma ideia, ela foi lá procurar. Não foi pai, não foi mãe. Ela entendia que ela estava num estado que ela não queria mais.
Então esse já é o primeiro ponto de você querer mudança. Sim. Quando ela chega lá, tanto que eu lembro como se fosse hoje. Quando se falava da bebida, ela disse, olha, eu preciso aprender a beber socialmente. Não existe. Né? O alcoólatra, ele vai ser alcoólatra e ele não bebe socialmente. Não existe aprender a beber socialmente. Mas eu não, nesse caso, tá bom, porque eu entendia que tinha uma coisa muito mais profunda ali, que era a parte da droga, da química. Quando ela passa pelo processo terapêutico, ela começa a perceber que existe uma nova realidade. Ela por si só procura o NA, Narcóticos Anônimos. Ela procura um psicólogo, um psiquiatra. Ela começa a entender que ela pode mudar a vida dela. A hipnose só foi o primeiro passo. Ela tem uma rede de apoios depois. Por isso eu te falo, se a pessoa chega para mim dizendo, ó, eu quero parar com a hipnose, porque a hipnose vai fazer eu parar de fumar, de beber ou de usar droga, não ajudo, não vai ajudar. Porque ela tá é como se fosse uma muleta, ela quer pegar a técnica para, foi isso que me fez parar. Não. Então, quando a pessoa entende, ela tá querendo mesmo mudar, então essa jovem foi lá, passou pelo processo, depois começou a frequentar a NA, ela começou a se engajar dentro do negócio, começou a passar por psicólogo, psiquiatra, então com remédio, eu deixo exercício para a pessoa fazer, de auto-hipnose todos os dias. Você percebe? A hipnose ajudou, mas não foi só a hipnose, a terapia com a hipnose que fez ela parar de fato. Você entendeu? Teve outras. Então, quando a pessoa entende isso, ela muda. Por isso que eu te falo, se a pessoa chegar lá, uma das outras questões que a gente fala que é muito procurada é para peso. Compulsão alimentar. Peso? Melhor do que a canetinha. Então. Mais barato. Porque não tem química, né? Sim, sem dúvida. Então, mas de novo, se a pessoa chegar... Você consegue fazer... bem essa pergunta. Você consegue me fazer parar de comer doce? Você percebe? Ela quer que eu... Tipo, fazer um doce, ter gosto de cocô. Tipo assim, quando eu colocar doce na boca vai ter gosto de, sei lá, uma coisa ruim. Você pode sugestionar e pode dar isso, mas isso vai ser congruente até que certo ponto. Entendeu? E você tem um monte de coisa que acontece. O comportamento, né? Ela tem um hábito, existe um padrão que ela come em determinados horários, que ela come errado. Não tem mágica para emagrecer. Práticas de exercício, sono de qualidade e alimentação saudável. Entendeu? Sim. O que a hipnose vai ajudar nisso aqui? Ela vai mostrar para a pessoa a capacidade e motivação. Primeiro na terapia, a primeira coisa que ajuda a terapia com hipnose é o sono. As pessoas começam a dormir melhor. E quando você começa a dormir melhor, o seu dia rende muito mais, você tem muito mais disposição. Essa disposição vai te dar disposição para quê? Para ir procurar um nutrólogo. Essa disposição vai te fazer você procurar um personal ou uma academia. Mas, percebe? Olha um monte de coisa que vai acontecer. Vai ter o personal, vai ter o nutrólogo. E aí, o comportamento dela começa a ser mudado porque a hipnose ajudou ela a ter mais motivação para isso. Você entendeu? Sim. Mas não tem jeito. Ela vai ter que fazer exercício, diminuir na alimentação ou comer comida saudável na hora correta. A hipnose, existem algumas ferramentas que a gente vai ajudar para ela o quê? Para ela mudar comportamento, para ela entender que aquele momento não é o momento da comida errada, e sim ela talvez tomar uma água ou de comer uma fruta. Nisso vai ajudar. Mas quando a pessoa acreditar, eu vou lá porque você vai fazer eu parar de comer doce. Vai fazer eu diminuir de peso porque eu vou... Porque uma das... por tratar pessoas e por conversar com muitas pessoas por causa disso, ninguém gosta de ir pra academia. É difícil mesmo, né? Principalmente depois dos 40, é mais difícil ainda. Você entendeu? E principalmente, então, se não praticar exercício, não existe mágica. Você pode, claro, você pode ir só com remédio. Existem, mas o quanto isso, de novo, é que nem bariátrica. Se você pegar a maioria das pessoas que fazem bariátrica, elas passam por psicólogo por poucas sessões. Você não muda aqui. Se você não mudar aqui, não adianta nada você reduzir o estômago. Porque ela ainda tem pensamento de gordo. Ela tem pensamento de obeso. Você entendeu? Por isso que a maioria das pessoas sofrem depois de uma bariátrica. Elas sofrem por causa da questão da comida. Elas sofrem porque existe um hábito que está ali há anos.
entendeu? Então, não adianta se você vai reduzir o estômago, você pode perceber, a maioria das pessoas sofrem depois, sofrem muito sobre Depois Se você conseguir trabalhar isso antes, bem trabalhado, talvez ela nem faça bariátrica, mas se ela fizer, ela vai ter um outro pensamento para depois da bariátrica, entendeu? Bom, Sônia, agora que você me hipnotizou, agora tá na hora de eu fazer um truque com você. A gente tem um outro patrocinador no programa, que é a 2CX, e nós temos um quadro que é... Vem pra cá, melhor, por favor. Que é o desafio 2CX, porque você já viu que a hipnose é algo bastante complexo, mas que quando executada pelas mãos certas e com as ferramentas certas, se torna muito mais fácil. E é assim com as ferramentas da 2CX. Para demonstrar isso na prática, como é que a gente simplifica as coisas e destrava as coisas, eu tenho aqui 6 fichas e nessas fichas eu tenho travas-línguas. Tá. Você vai sortear uma e vai dizer o trava-língua certinho, sem errar pra gente. Tá bom. Sem hipnose, né? Sem hipnose. Essa daqui? Pode ser. Pode ser? Fala pra gente qual que é. O que é que Kaká quer? Kaká quer caqui? Qual caqui que Kaká quer? Kaká quer qualquer caqui? Acho que é isso. Boa demais. Obrigado, isso aí, muito boa. O que é que Kaká quer? Kaká quer caqui. Qual caqui que Kaká quer? Kaká quer qualquer caqui. Bom demais, muito bom, gente. Ofereça a seus clientes experiências surpreendentes e complementares em todos os canais de contato com as soluções da 2CX. Unimos tecnologia de ponta, Customer Experience e humanização. Resultado da fusão entre Calflex e VoxAge, somos a 2CX. Criamos soluções que ofereçam o que o cliente espera. Excelência nas interações. Somos obcecados por gerar resultados positivos através do atendimento e relacionamento. Aproximando empresas e clientes, otimizando processos, diminuindo custos, sem esquecer da personalização e adaptação que cada projeto, cliente, empresa e operações robustas merecem ter. 2CX, aperfeiçoando o atendimento ao cliente com tecnologia e humanização. Sânia, a gente está chegando nos momentos finais aqui do nosso programa. Eu queria falar um pouquinho dos espetáculos, né, do Magicamente. Legal. A gente já comentou, Magicamente está rodando o país inteiro. Vocês estão com uma agenda de show. Quantos shows por mês vocês estão fazendo mais ou menos? Faz uma média de 15 shows por mês. 15 shows por 15 mês. shows por mês. Vocês estavam onde Então vamos antes lá. de gravar? Semana passada, a gente chegou na segunda-feira. A gente fez semana passada em Curitiba, Paraná. Depois a gente fez Santa Catarina, fizemos Araguá do Sul, Blumenau, Balneário Camboriú e fechamos em Florianópolis. A gente viaja agora essa semana para o Nordeste, a gente faz amanhã Maceió, né? Então 29, eu não sei quando você vai assistir, mas entender que dia 29 de maio. 29 de maio a gente vai estar em Maceió, depois a gente vai estar em Campina Grande, Vocês têm Recife também, não tem? Caruaru e a gente fecha em Recife. Sim. No dia, acho que dia 1º, se eu não me engano, mas são 4 dias. Então, Maceió, Caruaru, Campina Grande, ou eu só devo ter mudado aqui, mas eu sei que a gente finaliza em Recife. Agenda de shows completa a gente vê na página, showmagicamente.com.br, ou se for no nosso melhor no Instagram. No Instagram sempre mais atualizado a informação. É @showmagicamente, e aí você acha a nossa agenda lá. Maravilha. E para finalizar, 10 anos de espetáculo aproximadamente. 10. Qual o balanço dessa última década para o Grupo Magicamente? Cara, a gente cresceu. Eu acho que o balanço legal mesmo foi a gente cresceu, a gente conheceu muitas pessoas. E aí uma das coisas que a gente acha que nesse balanço até fez com que a gente reforçasse as nossas conexões pelo Brasil inteiro. A gente sabe que a tragédia no Rio Grande do Sul foi uma das coisas que pra gente foi bem impactante. Inclusive, eu vi um vídeo no Instagram que vocês mostraram como é que estava o estado de destruição de uma casa de show que vocês tinham acabado de fazer um isso evento, mesmo. né? Por isso que a gente fala que para nós, claro, que foi impactante para o Brasil e para o mundo inteiro. Sim. Mas para nós, o Show Magicamente foi muito impactante porque exatamente um mês antes, a gente estava fazendo naquela região. Canoas, São Leopoldo, Bento Gonçalves.
Foi até a primeira vez que a gente foi para Bento Gonçalves, Porto Alegre. Então, todo aquele lugar que a gente viu alagado, a gente passou por lá. A gente fez conexões com pessoas, né? Então, como eu disse várias vezes, várias pessoas vão ao show pela curiosidade, várias pessoas são fãs mesmo do show Magicamente. Então, quando a gente viu tudo aquilo, toda aquela destruição, a gente sentiu muito porque a gente se conectou com pessoas, a gente ajudou, teve shows nossos que foram cachês revertidos para ajudar lá, né? Então, se a gente falar desse balanço dessa década pra gente do Magicamente, foi fazer conexões, né, com pessoas, e a gente cresceu com isso. Nossa, maravilhoso. Conversei com o Sani Machado, hipnólogo, integrante do grupo Magicamente, que está em cartaz com agendas de show por todo o Brasil. Sani, é fantástico ter você aqui, muito obrigado. Seu contato como hipnoterapeuta, a gente coloca na legenda, você passa pra gente, pra produção. Sani Machado Oficial. Sani Machado Oficial. Que é o meu Instagram. Ali eu que respondo os directs, ali tem vídeos também sobre terapia, de hipnose, tem toda a parte que você saber. Sani Machado Oficial. Maravilha, obrigado mesmo, agradeço, Sani, Rafa. pela sua oportunidade. Obrigado, de obrigado pelo convite. Não, imagina. Por favor, e voltem mais vezes aqui. E todo mundo tá convidado, tá? Sem dúvida. Que a gente até para os seus seguidores, para os seus ouvintes, se entrar em contato, a gente deixa aqui um cupom de desconto. Maravilha, então com certeza. Pode chamar, a gente consegue aí de 10% a 20%. A gente coloca então aqui também as informações na é legal, finalização. Como vai para o Brasil inteiro, para o mundo todo isso aqui, então... Sem dúvida. Quem sabe a gente se perguntou no off, né? Se já fizeram algum internacional, a gente já tentou ir para fora, mas ainda não, mas quem sabe. Então, a Marcela, nossa produtora, ela fica em Recife, então ela já pode ir lá no dia 1º, na Praia de Boa Viagem, se eu não me engano, que vai ser o teatro lá. Vai ser no teatro, isso mesmo. Né? Então já fica aqui um cupom, a gente depois coloca mais detalhes no encerramento do programa. Para finalizar, é dia 2, tá? Dia 2. Teatro Luiz Mendonça em Recife. 2 de junho, Luiz Mendonça em Recife. Obrigado, Sani, muito bom. Obrigado. E você, eu não vou desistir, você já sabe, mas se quiser saber mais, inscreva-se no canal, deixe seu like aqui, segue a gente nas redes sociais para estar sempre conectado com as novidades e interações com os convidados ao longo da semana também. Deixe as suas perguntas nos comentários, direct, e-mail, sinal de fumaça, não importa. Interaja com a gente que nossa produção vai fazer chegar até os nossos convidados e vamos te retornar. Muito obrigado por ter você aqui mais esta noite. Até a semana que vem. Este é o Pod Talks. Nos vemos por aqui.